Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Eu gostava de chamar esses trechos de o mal da idolatria. O mal da idolatria. Quando se fala da idolatria, todos nós, automaticamente nos vem à mente a adoração de imagens, estátuas ou qualquer outra coisa que se considere deuses. Mas, quando se fala de ídolos ou idolatria, a coisa é mais grave do que isso. Se era ou se fosse para nós esculpirmos estátuas, cravarmos esculturas, entre outras coisas, para a nossa adoração, talvez nós estaríamos livres deste pecado de idolatria. Mas a idolatria é algo tão fácil de ser cometido por nós. Como João Calvino dizia, os nossos corações são fábricas de ídolos. Até das coisas que não eram para ser ídolos, nós transformamos essas coisas em ídolos. Então, o que estava a acontecer? O profeta Jeremias, ele estava a tomar atenção ao povo judeu, porque eles estava prestes a serem levados cativos, ou já estavam sendo levados cativos para a Babilônia pelos caldeus. E eles estavam nessa situação de serem levados cativos, afastados da terra de Deus para uma terra estranha, porque eram idólatras. E para resolver o problema da sua idolatria, eles cometiam ainda mais idolatria, porque eles buscavam ajuda no Egito. Ou nas outras nações, eles consideravam estes como as pessoas que poderiam salvar-lhes. E é nesse sentido que Jeremias diz: todo aquele que confia no homem é maldito. Pelo menos eu conheço 3 áreas onde as pessoas são chamadas de malditas. Aqueles que são pendurados na cruz são malditos. Aqueles que trazem um evangelho que não é o evangelho são os malditos. E aqui encontramos que também aquelas pessoas que confiam no homem são pessoas amaldiçoadas. Essas pessoas são amaldiçoadas porque no lugar onde eles poderiam confiar e buscar os seus problemas, eles buscam na força da carne. Quando se diz confiar no homem, não se trata daquelas questões de vou te dar o meu dinheiro para comprar isto, não vou te confiar porque podes desviar o meu dinheiro, uma coisa dessa natureza. Não. Confiar no sentido de resolução dos nossos problemas. E nós podemos confiar, ou seja, podemos mostrar que confiamos no homem quando, como eu estava a dizer, olhamos o homem, qualquer homem que seja, como a solução dos nossos problemas. A partir deste momento, nós estamos a cometer idolatria. Porque quem resolve os nossos problemas, qualquer que sejam, é simplesmente Deus. E se diz que a falta de oração é uma forma de mostrar que nós confiamos em nós mesmos e não em Deus. E é uma forma de dizer que eu sei resolver as coisas da minha maneira e não preciso de Deus. Eu andei lendo um livro, Você Consegue Mudar, onde ele diz que nós nos preocupamos em mudar nós mesmos e não deixamos que o próprio Deus possa nos mudar. E ele fala de um Salmos, que eu não me lembro agora, onde diz: uma coisa, diz o Senhor, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, nós como seres humanos precisamos descansar. Os poderosos somos nós, quem é Deus. Então, qualquer situação, como Pedro também diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. É como se eu estivesse a dizer: preciso sofrer, preciso me matar, preciso ficar ansioso por isto. Quem sabe resolver essas situações são o próprio Deus, e não
usar a força da nossa carne. E quando ele diz, faz da carne mortal, o braço da carne, a sua força, ele está a dizer, o que nós confiamos são coisas que não nos levam ou não podemos confiar em 100%. Eu lembro que meu pai havia feito muitas promessas a mim. Se cresceres, vou ir à universidade, vou fazer contabilidade. Até ele tinha feito uma gravação que dizia essas coisas. Mas ele perdeu a vida. Não que ele não queria cumprir essas promessas, mas porque era impossível que ele cumprisse. Então, mas Deus é alguém que não é mortal, que chega de eternidade a eternidade de Deus. Por isso, a nossa confiança tem que ser nele. Então, outro mal da idolatria é que afasta o nosso coração do Senhor, como aqui se diz. Nós nos esquecemos do que Deus é e só nos importamos em outras pessoas como sendo a solução dos nossos problemas. E a outra coisa que nos acontece, o mal da idolatria, é sermos isolados das bênçãos de Deus, do poder que Deus possui para agir no nosso favor. Vamos ver um versículo, 1 Crônica 16:9 ou 2 Crônicas, acredito que seja a segunda. 2 Crônica 16:9. Segunda Crônica 16:9 diz o seguinte. Diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procede loucamente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Então, Deus está nos céus, passando os seus olhos por toda a terra, só para ver se existe uma pessoa que o busca em 100%. E se Deus achar esta pessoa, ele vai colocar todo o seu poder, toda a sua força em ajuda, em apoio a esta mesma pessoa. Então, nós não podemos nos isolar das bênçãos de Deus, como aqui se diz, esta pessoa que apaga o coração do Senhor será como um arbusto solitário no deserto. Nós podemos imaginar as condições do deserto e como é que as plantas lá precisam se adaptar para conseguir sobreviver. E como cristão diria que o cristão não precisa se adaptar a viver neste mundo, senão simplesmente deixar que Deus trabalhe por nós. E o outro mal da idolatria é que nos cega para não ver as bênçãos que Deus nos oferece. Então, além de nos privar das bênçãos de Deus, mesmo que as bênçãos de Deus cheguem, nós não conseguimos ver, porque a idolatria tem essa de não ver o que você tem e querer o que você não tem. Então, com aquilo que você tem, você considera como sendo algo inútil. E é isso que se diz aqui quando afirma-se, e não sentirá quando vem o bem. O bem vem, o bem está conosco, a bênção está conosco, mas nós não conseguimos ver esta bênção por causa da nossa idolatria, por causa de idolatrar nossos desejos, nossos sonhos, nossas ambições e entre outras coisas. E a idolatria é algo que simplesmente não satisfaz a nossa alma. E como se diz, morará sempre nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, nós sendo idólatras, ou não sendo Deus aquele que preenche o nosso coração, estaremos como quem vive numa terra sem água. Sempre teremos essa necessidade. Estaremos como quem vive numa terra salgada. Sempre teremos essa necessidade. Então, só Deus é quem pode preencher qualquer anseio e desejo das nossas almas. E fora disso, nós estamos idólatras. E colheremos essas consequências que nós estávamos aqui a ouvir. Muito obrigado.